Eu sei o quanto você já fez, né, muitas terapias, você já entende a dor, mas continua vivendo, né, às vezes os mesmos tipos de relacionamento, termina relacionamento, seja com namorado, com chefe, e continua aquela mesma relação, muitas vezes tóxica, a ansiedade continua, o mesmo cansaço continua. Existe algo que você não sabe, que também pode acabar com este ciclo. Porque não é esforço, é um conhecimento que talvez você não tenha. É um entendimento que talvez você não tenha. Mas aqui eu também quero deixar uma coisa aqui para você compreender. Aqui eu quero que você entenda. O vídeo ele traz o conhecimento, mas conhecimento é prática. Então, eu trago muitas vezes aqui a teoria, mas você precisa colocar em prática. O que, que eu observo muito? Tem mulheres que elas buscam muito conhecimento. Eu venho mais de 10 anos, né, trabalhando o meu autoconhecimento, também com muitas das dores que vocês também têm. Só que no meu caso, né, eu falo sobre ansiedade, eu tive burnout, conflitos nos relacionamentos, seja com meu marido, era com meu chefe, com meus colegas de trabalho. Eu não sabia por que eu me sentia tão cansada emocionalmente, mesmo que você falasse, mas Michelle, eu descanso, eu paro, eu vou lá, eu descanso, mas o corpo ainda sente aquele cansaço. Então, você vai ter que compreender algo aqui, que eu vou trazendo a você. Que a primeira coisa é pegar toda essa informação e colocar na prática. O que eu vinha observando nesses mais de 10 anos de autoconhecimento, do que eu vinha buscando também muitos livros, só que não é só o ler, o conhecimento é uma parte. Vamos lá, eu quero que você imagina comigo, imagina que quando você era criança, lá, os professores, eles falavam assim, ó, fulana, Maria, olha só, para você formar as palavras, você vai ter que formar assim, ó, vamos pegar isso, tem que formar desse jeito, assim, vamos pegar também agora a matemática, 1 mais 1 dá 2, tudo de forma verbal, mas não foi assim que você aprendeu. Você foi lá, escreveu, né? Como é que é juntar as palavrinhas, você praticou. Aí a adulta, ela vem na fase adulta e ela pensa que ela vai aprender do nada. A autoconhecimento e entender que como funciona a nossa mente são as partes principais de você romper o ciclo. Porque daí você para de se julgar, eu vejo. A gente se julga, meu Deus do céu, mas eu leio tanto, Michelle, mas eu leio tanto, mas eu não saio deste lugar. Eu compreendo aquilo ali. Eu fiz anos de terapia. Eu já perdoei meu pai e minha mãe. Eu já sei da meu passado, eu já sei da minha dor. Saber não rompe o ciclo. Porque você já praticou por muito tempo, você está reforçando caminhos neurais dentro de você. Aí não adianta só ler o livro, eu tenho vários livros aqui, ó. Vamos começar, vou pegar aqui um para você compreender. Eu tenho esse livro da A Grande Magia. Eu li um livro maravilhoso, ele fala sobre o medo. E eu me identifiquei, nossa, a gente se identifica, nossa, que legal, eu me identifico com esse livro aqui. Que legal. Agora eu vou pegar ele aqui e coloco ele aqui na gaveta. Ele mudou a minha vida? Não. Ele não mudou. Eu vou falar, conhecimento não muda a vida. O que muda a vida é praticar. Agora, eu pego aquele conhecimento da Elizabeth Gilbert, que fala a grande magia, que é viver uma vida criativa sem medo. Ali ela dá pontos. E que pontos eu posso agora pegar aquilo ali e trabalhar em mim? Eu entendi, lendo aquele livro, que eu tinha muitos medos que eu tinha que trabalhar. E até hoje eu estou trabalhando esses medos ainda em mim. Tá? Então, vocês já compreenderam o que eu quero dizer? Que muitas vezes, ó, eu vou trazer aqui, agora eu vou desenhar aqui, eu quero que você vai compreender comigo, ó. Aqui é você, ó.
Aqui é você. A sua mente, ó, ela tem uma capacidade muito pequena. Aqui você diz assim, ah, eu sei, eu compreendo. Mas vamos fazer aqui de conta, olha o tanto. Aqui é o campo de informação que está dentro dele. Aí esse campo de informação já virou o seu registro. E daí aqui está registrado, aqui vamos dizer, dinheiro, profissão, relacionamento, tá tudo aqui. Outra coisa que tá aqui também é autoimagem, tá tudo aqui. Aí vocês veem assim, ah, eu adquiri o conhecimento. Só que assim, ó, o conhecimento que a gente pensa que a gente adquire, que eu te falei, eu leio aquele livro, mas eu não absorvo todo aquele livro. Eu não absorvo ele. Só porque eu leio ele, eu não absorvo. Por que, que eu não absorvo ele? Porque esse livro que eu li, que eu falei para vocês da Grande Magia, se esse livro que eu li não tiver informações com base no meu registro antigo, eu desconsidero. Eu desconsidero tudo, tudinho. Porque foi isso que eu entendi. Eu lia muitos livros, eu sabia do que eu tinha que fazer, só que eu não agia. Por que, que a gente não age? Por quê? Porque aquilo que aquele livro que você leu não condiz com o que está registrado aqui. Aqui são o seu campo emocional e inconsciente, que eu falo, o seu subconsciente. Por que, que eu falo o seu campo emocional e inconsciente? Porque está inconsciente para você. Aí você fica rodando em círculo, claro que fica. Aí a sua mente, ela pensa, ela vai ali, bate aqui e volta, ó. Fica assim, ó. Ó o ciclo. Você colocou dados novos aqui? Ah, Michele, mas eu li. Não vai entrar. Se dentro daquela programação diz assim, ó. Ah, eu li, maravilhoso aquele livro ela falando da grande magia. Ah, mas ainda eu tenho uma resistência com medo da rejeição. Eu vou lá e fico agradando todo mundo. Ah, é lindo aquele livro que ela fala. Ah, é outro livro que eu gosto muito é da Clarissa Pinkolas, que ela fala do despertar da mulher e tudo mais. Ah, é lindo aquilo ali. Nossa, eu despertei. Mas eu continuo agindo com base aqui. Ah, eu quero mudança, Michelle, eu quero um relacionamento maravilhoso. Ó, por quê? Mas eu leio o livro, Michelle. Eu leio agora o livro. Não importa. O livro que você está lendo, se ele não condiz com base no que está aqui, a sua mente vai rejeitar. Tá conseguindo compreender? Saber, por isso que eu falo assim, ó, as terapias tradicionais hoje, elas não trazem resultados. Porque você fica ali, ó, conversando com você mesmo. Ah, eu quero uma mudança. Tá, vai lá, vai conversando com você, porque se você soubesse o que fazer, você já fazia. Isso é o problema, que a gente está conversando com uma parte que não vai resolver nada. Aí você fica assim, ah, é verdade, ah, aquele relacionamento é trash, ah, é verdade. Por quê? Porque você está conversando com trash aqui dentro. Relacionamento, para mim, os homens são traidores, ai, nenhum homem presta, porque na minha família, tá vendo? Ó, meu pai traiu a minha mãe não é feliz. Tá ali, rodando em círculo. Ah, Michelle, daí vocês vêm aqui. Ah, mas eu quero um relacionamento, Michelle, eu quero ser amada. Mas não tem informação aqui. Não tem. Eu acredito que agora eu falando aqui vai cair isso. Por que, que você trava? Porque você não tem informação aqui. Por que, que você repete? Porque você tem essa informação para repetir. Tem um que eu vou deixar para vocês, do Tony Robbins, ele fala assim, tem um ciclo do sucesso. O que é o ciclo do sucesso? É justamente um ciclo. Né? Um ciclo. Vamos fazer de contar um ciclo. Aí ele dá mais ou menos assim, 3. Ai, Michelle, mas eu quero um resultado, ó.
Aqui é o resultado. Aí vocês querem mexer no resultado. Eu vou dar aqui, ó. Vocês querem mexer aqui, ó. Última engrenagem da roda. Eu quero mexer, eu quero resultado. Eu vou lá, eu me esforço. Vocês até podem conseguir. Eu saio daquele relacionamento, eu repito o mesmo relacionamento. Eu quero ir para academia, eu vou lá, me inscrevo, faço academia por um mês. Eu vou lá e desisto da academia. Ah, eu vou agora mudar isso, porque você quer mudar o resultado. Não adianta. Porque não é porque você é preguiçosa, não é porque você é procrastinadora, não é. É porque você não tem informações aqui, ó, sobre o que você quer. E a informação que você tem está te dando resultado dessa informação aqui, desse tipo de informação. Isso que eu entendi, que explicou tudo para mim, que é o que o Joey Dispenza fala, e eu vou falando de novo aqui. O nosso corpo e a nossa mente, digamos, eles vivem no passado. Você é aquela criança que está ainda repetindo o beabá para a professora. Você acha que você foi na escola e aprendeu a ler, a escrever, a fazer matemática? Ali, repetição, né? Repetiu. Aí tem mulheres que não compreendem que tudo aquilo que ela viveu com pai e mãe foi jogado ao vento, que virou passado, que virou perdão. Não existe isso, não existe. Isso é trocas de informação. Porque imagina se todos os dias você tivesse que aprender a ler. Ah, meu Deus, eu esqueci. Deixa eu lá de novo na primeira série. Se você não entender como a sua mente funciona, foi isso que virou a minha chave. Eu parei de, muitas vezes, ali, me culpar e buscar resultados para mudar essa programação. E o que está nessa programação? As suas crenças, né? A emoção, principalmente. Isso continua reproduzindo o estresse. Por isso que, muitas vezes, tem mulheres que falam assim, Michelle, ai, graças a Deus... Não, eu vou dizer aqui para vocês, não que o médico, essas outras terapias, tá? Não desmerecendo nada disso, mas você tem que entender que vai muito além disso hoje. Porque, vamos lá, anos atrás, quando Freud nasceu, não tinha internet, não tinha esse mundo que é hoje de tanta informação. E por que não pegar essa informação de forma mais rápida? E por que hoje a mente trabalha de um jeito que antigamente não se trabalhava? Hoje, o computador, a internet está acelerando demais a gente, só que não adianta a gente evoluir tecnologicamente se mentalmente você está presa no passado. Por isso que tem tanta gente com ansiedade hoje. E que nem eu disse, não é sobre não tomar o remédio, você deve tomar o remédio, porque você já afetou o seu corpo, mas você vai ter que aprender a desligar o ciclo. As mulheres, elas pensam assim, ó, também. Michelle, eu tô aqui. E o meu problema do relacionamento é o meu relacionamento. O problema é a ansiedade aqui. É porque isso aconteceu agora, Michelle. Do nada. É do nada. Michelle, do nada. O relacionamento não deu certo. Ali era bom, depois ficou ruim. Michelle, mas do nada. A ansiedade está no meu corpo. Do nada. Vamos ver aqui, ó, faz de conta que aqui, ó, vou trazendo para vocês. Todos esses risquinhos aqui é um trauma que você viveu, é uma emoção que você repetiu, de medo, de tristeza. Aí você acha que o seu corpo vem acumulando tantos anos isso e que vai chegar um momento que ele não vai pedir para você parar. Aí você não adianta, que nem eu disse assim, você tem que tomar o remédio, tem que, mas ele não é, ele só alivia o sintoma. Porque se você não compreender a raiz, ele vai continuar. Porque você não rompeu o ciclo do estresse. Você está pior, você está alimentando ele diariamente. Por isso que tem mulher que fala assim, Michelle, mas eu tomo um monte de remédio e nada funciona. Porque você não deixa de pensar, você não deixa de sentir. E você está piorando ali. Com tudo isso no seu corpo, se você não romper com o ciclo.
O Joe Dispenza, quando eu comecei a estudar ele, virou essa chave para mim, que mesmo adulta, achando que ela está consciente, porque a gente pensa que a gente está consciente, o corpo continua produzindo ali a tristeza, o estresse, adrenalina, cortisol, e você tem que aprender a romper isso, você tem que entender, na verdade, o que você registrou no seu campo emocional, inconsciente. Isso é romper o ciclo. Só que se você não entender isso que eu disse aqui para você, porque não adianta. Eu comecei a ler, eu achava os livros assim maravilhosos. Aquele livro que eu li também da Lois Hay, que maravilha. Mas não adianta. Eu lia e colocava na gaveta. Por quê? Porque eu ainda não tinha mudado a informação. Era legal. Mas a minha mente, ela me sabotava. Por quê? Porque a informação que eu tinha era de eu não me amava, eu achava que eu tinha que estar sempre agradando os outros para não me sentir rejeitada. Então eu tenho que mudar essas informações ali. Porque senão o livro, vai ser mais um livro que você vai ler na estante. Que nem se tu vai na faculdade, tu não aprende, tu decora. E autoconhecimento não é decorado. Para acessar essa mente aqui não é decorado. Tem mulheres que falam assim, Michele, me dá um mapa, me dá um atalho aqui, ó. E não é assim, gente. Autoconhecimento, para mexer com essa mente, não é assim. Não existe esse atalhinho brasileiro que a gente quer dar em tudo. Não é assim. Eu entendo que a gente foi programada para isso. Ainda mais nós mulheres, né? Eu também sou muito boa. Me dá algo que eu quero lá e vou fazer. A gente acha que para acessar esse campo ali, a gente tem, mas é com técnica, com método, a gente vai acessando e compreendendo isso. Porque ninguém é igual. Não é como você ir no médico e toda dor de cabeça vai tomar Dorflex. Não é. Por quê? Porque você e seus irmãos podem ter a mesma infância, mas você sentiu diferente, você compreendeu diferente, a mesma mãe, o mesmo pai. A gente traz informações diferentes. Aqui. O que eu tenho que mudar? Aqui. E não adianta, hoje, tudo que a gente vive hoje é consequência de muita, aqui, tristeza, dor, tudo que eu vim acumulando, não vim olhando para essa tristeza, eu vim engolindo o choro, eu vim me sentindo rejeitada, o medo do abandono, tá tudo aqui acumulando, ó. Lógico que vai chegar um momento aqui que vai estourar, mas se a gente não compreender e não ir olhando para isso. E o que eu tenho que olhar, então, Michele? Eu tenho que olhar para a emoção. Eu tenho que olhar, antes de querer mudar comportamento, eu não mudo comportamento. Porque comportamento é consequência, resultado é consequência de tudo que você trabalhou em você. Você precisa agora trabalhar suas crenças, trabalhar suas emoções, mudar a forma dos seus pensamentos. E muitas vezes isso se chama o quê? Repetição também. Só que é uma repetição daí de forma consciente. Eu tenho que saber depois. Primeiro eu tenho que ressignificar. É como se você tem... Vamos trazer aqui um exemplo que eu gosto muito. Você é um celular. Se o nosso celular aqui, a Apple, ela faz sempre... muda, né, ali para instalar novos aplicativos, ter mais espaço. Mas ela tá pedindo pro meu celular aqui instalar, eu não tenho espaço nele. Você acha que eu consigo instalar algo? Não consigo, se eu não tirar algumas coisas, porque a memória do celular tá cheia. Aí você acha que você vai ler livro de autoconhecimento e vai mudar? Não, você tá cheio de informações, só que essas informações não te servem mais. Não te serve mais. E terapia só fala, não acessa essa mente, porque você fica ali, ó, conversando com você mesma, querendo, aí você vai acabar, tive uma ideia brilhante. Mas eu vou acabar voltando para o mesmo lugar. Aí você fica ali, ó, batendo a cabeça, falando com isso, enquanto você tem que desprogramar aqui. Então, só conversa não libera a emoção, não organiza o campo emocional.
mudança que a gente precisa olhar é para o corpo, para as emoções. A gente tem que aprender a sentir. Sem aprender a sentir, mulheres querem ser fortes. Eu não posso mostrar minha vulnerabilidade. Só que eu vou falar justamente ao contrário disso. A cura acontece quando você dá espaço para isso. A cura acontece quando você reorganiza o seu campo emocional, aquilo que você guardou. Não tem espaço. Você pode ler 1000 livros. Se você não praticar, você pode ver. Mas eu olho um monte de vídeo na internet lá, eu vejo vídeo lá, tem mulher. Aí eu vou lá no Instagram, eu vejo vídeo, todo dia vejo live. Dane-se. Só porque aquela live lá, ela vai entrar lá na sua mente, ela vai ver assim, tá vendo? Isso daqui pode rejeitar. Não é verdade. Você até vai dizer assim, ai, que legal. Pode rejeitar. Não, não é a informação que eu tenho. Não vai fazer isso agora. Aí você diz assim, por que eu procrastino? Por que eu... sou uma baita preguiçosa, né, Michele? Não é. Quando você compreende que aquilo que você precisa trabalhar, e a neurociência já diz que a nossa mente ali, digamos, ela é tem a neuroplasticidade. Só que essa neuroplasticidade, ela se dá num campo, não é racional. Se fosse racional, muitas mulheres já teriam resolvido o problema, só que não é. É justamente aquilo que você não quer trabalhar, o emocional. E o corpo reflete o quê? A emoção. E você não quer olhar para ela. E o seu corpo está dizendo, olha para cá, olha para cá, olha para cá. E é por isso que eu quero fazer um convite para você acessar tudo isso, você precisa da jornada da liberdade emocional, que é justamente você vai falando com essa dor, você vai ensinando o seu corpo, você vai olhar para o passado de uma maneira diferente, porque você vai ter que reconstruir este novo passado. Você para de repetir a dor para ter alívio. Você dá ao seu corpo o verdadeiro descanso, porque não é só deitar na cama que você vai achar que você vai descansar, se a sua mente continua ativa, pensando só bobagem, pensamentos negativos. Você reage diferente sem esforço quando você tem metodologia. Os relacionamentos mudam porque você aprende a se amar. Você entende também aquilo que você merece. O dinheiro também começa a fluir na sua vida porque você entende o quanto você merece. E você sai do papel da culpa, sai do papel da vítima, achando que é o meu passado, é o meu destino. Você entende que você não está presa. Porque tem muitas mulheres que falam assim, Michele, tá vendo? Eu sou assim mesmo. Tá vendo? Toda a minha família é assim. Você acha que você está presa a um condicionamento. Mas esse daqui, ele é moldável, mas quem vai escolher o que colocar nele é você. Mas se você não sabe que você tem uma mente subconsciente, que você tem essa questão para reprogramar aqui, você não vai fazer. E para acessar aquela mente ali, que é a mente subconsciente, precisa de método, precisa de uma organização emocional, precisa de um passo a passo. Não é compreender com a maneira racional, tá vendo? Porque senão o racional só fica na superfície, ó. Eu vou até aqui e bato, ó. Vou até aqui. Eu não vou lá dentro. O método, ele vai atingir aqui essas camadas. E tirando aqui, ó. Como se eu tenho que tirar isso aqui para fora para dar espaço para o novo. Pensa que a mente subconsciente é o celular. Só que você está querendo rodar o celular novo com a programação velha lá do Nokia. A primeira Nokia que inventaram. Lá atrás. Você não precisa falar de anos de terapia. Você não precisa de muitas terapias. Você precisa de libertação emocional e método que acessem este passado, sim, que você formou e você vive repetindo ele. Repetindo. E ele não sabe que é ruim. Ele só está seguindo os seus comandos. Você aprendeu a ler. Você aprendeu a dirigir. Agora você vai dizer para sua mente, está errado, tá vendo? Eu não quero mais aprender a dirigir. Eu não quero mais aprender a saber ler, a saber o que é 1 mais 1. Você diz assim para sua mente? Não.
Agora você diz para ela, é errado, isso daqui é ansiedade no meu corpo, é errado viver relacionamentos ruins. Mas quem programou ela? Quem? Você tem que aprender a romper o ciclo de maneira agora consciente. Pelo menos você tem que entender, saindo daqui, que você tem ali, né, que entender que eu preciso romper ciclos emocionais. Senão, terapia não funciona. Se eu não romper ciclos emocionais. Porque tudo que você aprendeu lá atrás na sua infância foi através do sentir. Então, sem romper ciclos emocionais, não quebra padrão de repetição. Até rimou, né? Então, eu quero te convidar a ir lá no meu Instagram. Eu sou Michele Dias e ver se a Jornada da Liberdade Emocional é para você. Se você já está pronta para viver a sua transformação.